Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um ArcTalks Podcast e hoje eu tô com um cara aqui que é mentor, psicoterapeuta, palestrante, eu tô tendo que ler aqui porque ele é muita coisa. Treinador em programação neurolinguística e desenvolveu uma abordagem própria para ajudar pessoas bem-sucedidas a organizarem sua mente, emoções, decisões sem perder a performance. Seja bem-vindo, Fernando Tessaro. Tamo junto, Felipão. Como é que tá, irmão? Tudo bem? Tamo junto. Tudo na paz? Agora tá muito melhor, né? É, Aqui na seja sua presença aqui aí. na Arc. Arc Assessoria Digital. Tá curtindo a parceria com a Arc ou não? Cara, aqui a turma aqui é muito boa, né? A equipe, as pessoas, o espaço é excelente, né, cara? Então a parceria é muito próspera, né? A gente gosta muito de vocês, então espero que vocês gostem muito de nós também. É sempre que é verdadeiro, pode ter certeza. Ô, Fernando, a gente vai falar hoje aqui, cara, a gente, para quem não sabe, a gente tem batido muito papo e eu gosto muito desse assunto. Porque eu sou teu público nesse sentido, né? Concordo. A gente vai falar um pouco sobre o paradoxo do sucesso, né? Todo mundo sonha em ter sucesso na vida e a gente aprende que o sucesso resolve todos os problemas, né? Pô, você ter sucesso, você vai resolver os problemas, vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, vai resolver todos os problemas. Mas a verdade é que não é bem assim. Então, o sucesso é, de certa forma, um paradoxo, né? Porque muita gente que chega no sucesso ou está chegando perto dele passa por enormes desafios. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quero muito te ouvir. Quero aproveitar esse momento aqui para fazer uma sessão, né? Vamos para cima. Então é isso, cara. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Bora. Por que, na verdade, quando a gente está chegando perto do sucesso ou muitas vezes chega no sucesso, a gente enfrenta tantos desafios de ansiedade, de medos, de dúvidas, a paz que a gente achava que a gente ia alcançar, muitas vezes a gente não alcança, aí você começa a viver conflitos que você acha que você não viveria, conflitos em casa, conflitos com mulher, conflitos de diversas ordens, mesmo estando mais perto do sucesso do que nunca. Cara, vamos começar a falar sobre isso aí, vai lá. Vamos lá. Muita gente acha que o sucesso, ele é, como você falou, é uma solução para os problemas. Ele acha que ao chegar no sucesso, ele vai ter uma conquista. E o sucesso, ele é percebido como algo que vai trazer para você a resolução de inúmeros problemas. Mas como você bem disse, o sucesso é um paradoxo, porque junto com ele traz responsabilidades, traz problemas, traz situações, traz novas situações com as quais você vai ter que lidar. E para lidar com isso, você vai ter que se tornar outra pessoa, que é a pessoa que conquistou o sucesso, de fato. Só que o que é o sucesso, afinal de contas? O sucesso, ele tem a definição pessoal de cada um. Para você pode ser ter uma família incrível, pode ser ter uma empresa de sucesso, ter 200 funcionários, não sei o que é sucesso para você. Isso. Mas independente do que seja a definição do sucesso para você, você tem que entender uma coisa. Que o sucesso, ele não é uma conquista, não é um troféu que você conquista, põe na estante e agora você tem. O sucesso, ele é um aluguel, e ele é um aluguel diário, que você precisa pagar diariamente, sendo a pessoa que tem sucesso e fazendo aquilo que te levou até lá. Porque aí eu te pergunto, o que faz de um atleta ser um atleta? Fazer aquilo todo dia. Fazer aquilo todo dia. Treinar muito. Não é porque ele compete que ele é um atleta. É porque ele treina todos os dias. É porque ele se aprimora todos os dias. Então, isso se aplica também para o sucesso e para os contextos da vida. O sucesso, ele é um aluguel diário que você paga diariamente. Essa é boa. O Fernando é cheio dessas expressões. Ele já soltou uma, agora eu já gravei. Que a gente chega num momento da vida, é legal, isso eu sempre falo para os meninos aí, eu tô fazendo 40 anos já, esse ano eu faço 40. E, cara, um dia eu escutei um amigo meu que tava por volta ali dos 50 falando assim, Felipe, a experiência é uma das melhores coisas da vida, cara, porque você começa a aprender rápido, você começa a ser ligeiro nas coisas, e aí é o que tá acontecendo comigo. Às vezes eu escutei algo aqui e falei, puta, peguei mais essa, né? Isso é muito boa. E tá, o sucesso é um aluguel que você paga diariamente. Paga diariamente. Por exemplo, no meu caso, por isso que eu falei, eu vou abrir o jogo aqui em relação ao meu coração também. Eu acho que muitos empresários vão estar na mesma situação que eu. Como eu te falei, certeza. Eu acredito que, como o pouco que eu conheço de mercado digital, eu sei que eu sou teu público. Com certeza. Né? Então, por exemplo, eu saí de uma vida onde eu tinha uma vida normal, tranquila, a gente conseguia pagar as nossas contas ali com o esforço que a gente tinha, e aí eu sonhei em ser empresário. Falei, não, cara, eu quero ser empresário, eu quero ter a minha empresa, eu quero ter sucesso, eu quero ter uma empresa no shopping. E fui lá e, pum, consegui montar a Arc. E a Arc hoje está crescendo, a Arc está virando uma grande empresa, a gente já tem grandes clientes, então a gente
E aí, junto com esse crescimento, vem os enormes desafios. Por exemplo, um deles, falta de tempo, né? Falta de tempo para ficar com a família. Tem 2 filhos, e isso gera conflitos em casa. Falta de tempo para conseguir fazer tudo que você tem que fazer no dia a dia, porque é muita coisa no dia a dia. E isso vai gerando, vai ficando uma coisa que você não consegue vencer, cara. Você não consegue ganhar desse inimigo que está ali no seu encalço todo dia querendo derrubar você. É sobre isso? É com isso que você lida? Isso que você está descrevendo é a realidade de, poderia dizer com tranquilidade, 100% das pessoas que me procuram, que são empresários ou que são profissionais de alta performance naquilo que eles fazem, né? Se são advogados, nutricionistas, se são médicos, enfim, de qualquer área. E, de novo, a gente se depara com um paradoxo. Né? Você buscou tanto sucesso e aí você não está tendo, talvez, a liberdade de usufruir desse sucesso que você conquistou. O que precisa acontecer é um novo entendimento sobre a vida que você está vivendo. Porque existe essa preocupação, eu queria estar com meus filhos. Aí quando você está com seus filhos, eu queria estar resolvendo um problema, eu queria estar lá ganhando dinheiro. Isso. A gente precisa encontrar, eu não vou dizer o equilíbrio, mas talvez uma maneira de compensar. De haver compensações na sua vida. Porque quando se trata de filhos, a gente acha que a gente vai educar, que a gente vai fazer bem para ele, que a gente vai construir histórias junto com eles. E com certeza sim, a gente constrói dessa maneira. Mas a ausência também educa. A sua ausência em casa, com os motivos certos, também educa. Isso é interessante. Porque eu me lembro de quando eu era criança, por exemplo, vou falar que meu pai nunca foi um cara que sentou comigo para ensinar as coisas. Ele nunca foi aquele cara que falou, senta aqui que eu vou te passar um princípio, vou te ensinar uma coisa sobre a vida. Ele nunca olhou para um erro que eu cometi e falou assim, vem cá que eu vou te ensinar como é que você corrige esse erro e não comete mais. Meu pai nunca foi esse cara de conversar. Mas ele sempre foi um cara que foi um exemplo para todo mundo em volta. De conduta, de postura, de honestidade. E ele é, de fato, essa pessoa. Ele não é um hipócrita, não é uma pessoa vazia de conteúdo. Ele é uma pessoa muito, muito íntegra, em muitos sentidos. Então eu aprendi observando. E uma das coisas que eu observava era justamente a ausência dele ao longo da semana. E eu sabia por que ele estava ausente, eu sabia onde ele estava. E aquilo ali também me construiu, aquilo ali também me educou. Então quando a gente olha para as coisas que nos acontecem também, não só nesse sentido, olhando para os nossos pais, mas a gente precisa olhar para aquilo que a gente causa na vida das pessoas que estão com a gente também. Porque se você está ausente da vida dos seus filhos durante a semana, nos dias úteis, nos horários úteis, porque você está trabalhando, no momento pode causar um sofrimento momentâneo, mas a longo prazo, e educar filhos é um investimento de longo prazo, isso vai gerar um resultado, um efeito cumulativo, digamos assim, tanto de educação, quanto de princípio, quanto de direção para a vida. Então, tanto a presença quanto a ausência educam. A gente só precisa saber dosar as duas coisas. E é um desafio, né? Nessa vida, nesse mundo de hoje, que a gente fala que a gente não tem tempo, né? Parece que falta hora no dia, falta dia no mês. Né? Quando você vê, já está no meio do ano. Quando, por exemplo, nós já estamos em fevereiro. Daqui um pouquinho você vai olhar, nós já estamos em junho, julho, metade do ano. Daqui a pouco a gente já está chegando no Natal de novo, cara. E essa sensação parece que vai corroendo a gente, né? Vai dando um medo. Parece que o cara vive numa eterna urgência. E esse sentimento, como é que lida com ele? Eu acho que o principal elemento para você conseguir lidar com a urgência, com essas demandas exacerbadas que a gente vive, porque todo empresário, todo pai de família, toda mãe de família, né, mulheres também, e hoje às vezes até muito mais do que os homens, porque elas vivem uma jornada dupla, porque ser mãe é muito mais difícil do que ser pai. E... Como é que é? Ser mãe é mais difícil do que ser pai? Muito mais. Por quê? Porque quando você olha para um filho que, por exemplo, pega um exemplo de uma criança que acabou de cair e se machucar, ralou o joelho. Tá? Só tô puxando o fio, tá? Meninas. Você olha pro filho que caiu, ralou o joelho, e você fala assim, levanta que essa queda, esse machucado vai te ensinar a não cair, ou vai te fazer mais forte. O pai olha com esses olhos. A mãe olha como um pedaço dela que caiu no chão e se ralou. Então ela olha pro filho, o sofrimento do filho dói na mãe. O sofrimento do filho não dói no pai. O pai olha pro sofrimento do filho e fala assim, isso aí vai te ensinar, levanta daí. Levanta aí, nem doeu, vambora. Então só aqui já começa o princípio de que ser mãe é muito mais difícil do que ser pai. E a presença da mãe é muito mais... Não é só uma questão de tarefas, não. De responsabilidades, é uma questão também... É uma questão existencial mesmo. Existencial, da hora. Lógico que entra nessas questões que você falou, que a gente nem precisa entrar. Do quanto que uma mãe é muito mais demandada na criação de um filho do que um pai. Mas isso não toca somente nas coisas práticas e objetivas ali do dia a dia, de educar, de cuidar, de trocar, de vestir, de fazer comida. Não é isso. Isso aí é uma parte das coisas que você consegue, inclusive parte disso você consegue contratar para fazer.
Mas você não consegue contratar uma pessoa para sofrer por você, pelo seu filho. Isso não é possível. E a mãe, ela sofre independente daquilo ali ser pro bem do filho. Ela percebe o sofrimento. Então é muito mais difícil ser mãe do que ser pai. Tá. E como que concilia daí, cara, esse... Voltando ao Vou- ponto, né? Aham. Daqui você falou de falta dia na semana, Uhum. né? Falta semana no mês, falta mês no ano e a gente nunca consegue dar conta de tudo que a gente está querendo. Na verdade, a gente precisa recuperar nossa atenção de volta. Porque quando a gente está muito tomado, a gente acha que a gente está procrastinando, deixando para depois, é porque você não está atento o suficiente na sua vida. Se você estiver atento o suficiente, e aí eu estou falando de atenção porque a gente vive numa era onde nasceu a economia da atenção, junto com a internet, com a rede social e agora com a inteligência artificial, é a economia da atenção. Porque todas as coisas a todo tempo estão tentando conquistar a tua atenção para te vender alguma coisa. Exato. E mesmo quando você acha que você não está comprando, que você está se divertindo, estão tentando te vender alguma coisa. É. De maneira indireta, de maneira implícita. Tem mensagens subliminares, tem informações ali que te fazem desejar algo. E a venda tá em tudo, né? E a venda está em tudo. A venda tá em tudo. E todas as coisas são feitas para capturar a sua atenção. E a gente não se dá conta disso. Se a gente não tá com esse drive, com essa lente de leitura da realidade para falar assim, cara, tá tudo querendo roubar a minha atenção. Tá tudo querendo a minha atenção porque quer que eu compre algo. Você acaba não percebendo que as coisas que você deveria colocar a sua atenção estão sendo deixadas de lado. E aí, muitas vezes, você não consegue selecionar com clareza as coisas onde você quer colocar a sua energia e a sua As atenção. prioridades. E aí você não Esse é um tem... desafio que eu passo todo dia. E aí você não tem prioridade. Porque não existem prioridades. Existe prioridade. Prioridades, você não tem como colocar um monte de coisa no primeiro lugar. E aí, na hora que É tudo verdade. se chocar, como é que você vai selecionar? Então não existem prioridades. Existe prioridade. Dentro da prioridade, existe uma hierarquia. Primeira prioridade, aí vem em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. E aqui começa a solução, por exemplo, para o problema que você acabou de falar de procrastinação. O que de fato você tem que fazer hoje que não poderia deixar de ser feito e que muda o ponteiro ou da tua vida, ou do teu negócio, ou do teu relacionamento? Porque tem coisa que você fica fazendo ao longo do dia que não mexe no ponteiro. Que você fica ali fazendo e não sai do lugar. Nossa, isso é péssimo, né, cara? Essa sensação, você termina o dia derrotado, né? Exatamente. E aí, quando você recupera o domínio da sua atenção, você fala assim, cara, peraí, será que eu tô diante de coisas que realmente requerem a minha resposta? Ou eu tô só reagindo emocionalmente a uma situação que apareceu aqui, que pintou na minha frente, que brotou aqui? E essa falta de clareza de se você realmente tem que responder isso agora, ou se você tá só reagindo, faz com que você se ocupe de coisas que vão tomar muito do teu tempo e não vão mexer no ponteiro do teu negócio, da tua vida, do teu relacionamento. E aí, quando você recupera a capacidade de ter essa atenção, de presença de espírito, cara, beleza. Tem esse tanto de demanda aqui, mas o que não pode deixar de ser feito? O que tem que ser feito hoje? É isso aqui. O que pode ser feito amanhã? E aí eu inverto aquele ditado, né? Não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Porque é você tentar fazer o que você pode fazer amanhã. O que você pode fazer amanhã. Você tentando fazer hoje, é que você acumula um tanto de coisa que você não consegue completar aquela lista de tarefas que você impôs para você. Então você precisa começar o teu dia com uma, duas, no máximo 3 coisas que você não pode deixar de fazer hoje. Todo o resto é bônus. Porque se você pensar... Você matou aquelas que vão mexer no ponteiro. Aí depois você se ocupa daquilo que vem depois. Você matou tudo que você tinha que matar hoje que mexe no ponteiro? Ah, tem coisa que eu poderia fazer amanhã e que dá pra fazer hoje que vai melhorar, que vai mexer mais no ponteiro. Beleza, aí você pode adiantar. Mas normalmente, esse sentimento, ele vem do fato de que você não tá sabendo elencar a prioridade e não tá conseguindo dar cabo dessa atividade, dessa ação, dessa necessidade no momento, e isso acaba ficando para amanhã junto com as outras coisas que não precisam ser feitas. Sim, exatamente. E aí vai virando uma bola de neve. Aí vira bola de neve. Agora, a partir do momento que você consegue elencar e fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que precisa nesse dia, que não dá para deixar para amanhã, não dá para deixar para depois, não dá para dormir sem fazer, não deveria deixar dormir sem fazer, aí sim você consegue começar a ter domínio de volta, ter controle de volta, tomar as rédeas da sua vida. Caraca. Cara, mas daí tem alguns problemas, né? Porque você acabou de falar aí, de como a gente não sabe muitas vezes elencar as prioridades. Certo. Às vezes, a gente até consegue fazer uma lista de tarefas para fazer. Mas aí, às vezes, tem um problema mais profundo que esse também, que, sei lá, por que dá um tipo de inação na pessoa que o cara não consegue ir para aquela lista de tarefa. Aí, por exemplo, eu lido com TDAH.
Que eu Certo. acho que é um problema que muita gente está descobrindo que tem hoje. Pelo menos muita gente que eu converso descobriu que tem TDAH. Eu fui médico, Uhum. tudo, fiz. E hoje eu lido com TDAH. E muitas vezes o TDAH faz isso comigo. Eu não quero ir para a lista de tarefa, entendeu? Então eu fico ali, geralmente eu já penso comigo. Quando eu não quero fazer, eu tenho que fazer. Eu já começo a hackear meu cérebro nesse sentido. Uhum. Quando eu sei que eu não quero fazer, geralmente tá ali o que eu tenho que fazer. Aí eu já vou fazer logo o que eu tenho que fazer. Então, beleza, mapeei, consegui elencar prioridades, consegui até de certa forma me organizar, mas não quero ir, muitas vezes não vou. Uhum. Como é que aí você percebe que o problema é mais profundo do que simplesmente organização. Tem isso também, não tem? Cara, é muito comum as pessoas colocarem a escada numa parede que elas não queriam subir e só se dá conta depois que subiu. É muito comum você entrar numa vida e começar a viver ela e no começo algumas coisas fazem sentido, outras coisas você tolera. E aí você anda tão longe nessa vida que você chega lá na frente e se deu conta, fala, cara, não é isso aqui que eu queria pra mim. E aí isso aqui começa a gerar uma energia de retorno onde você não consegue mais executar as coisas que você quer fazer. E é muito comum as pessoas construírem uma vida pra elas que elas não queriam viver. E elas fazem isso reagindo. Elas vão reagindo às coisas às demandas que aparecem, às oportunidades que aparecem, e ela nunca para pensar na vida que ela quer viver, na vida que ela quer construir de verdade para ela. Então a maioria das pessoas está vivendo de maneira reativa. Não, exato. E pelo fato de viver de maneira reativa, aí acaba assumindo responsabilidades, porque a demanda apareceu no momento, porque o projeto apareceu, ele parecia atraente, parecia bom, só que você não consegue considerar todas as possibilidades que envolvem assumir Você vive uma vida as oportunidades. circunstancial, né? Exatamente. E aí você entra nesse caminho e você vai assumindo coisas e chega um ponto que você constrói uma vida pra você Aí que você subiu a escada e descobriu que não era aquela escada que você queria ter subido. não era aquelas casas que você queria ter Ah, já subido. vivi isso na minha vida, cara. Cara, todos nós vivemos. É só dessa forma que a gente aprende. E quando você se dá conta, aí você tem duas opções. Você pode, na base da disciplina, continuar vivendo essa vida, Uhum, executando as coisas, porque vai colher resultado também, se você tiver uhum. disciplina, ou começar a construir de fato a vida que você quer. Porque aí você precisa abrir espaço para criar, não só para reagir. Porque as contas que chegam, as demandas, as responsabilidades são coisas que você precisa reagir. Você precisa agir diante daquilo ali. Só que enquanto você não destinar um espaço mental da sua vida, um espaço criacional da sua vida, para você começar a conceber a ideia de vida que você quer e começar a trabalhar por isso, você vai sempre ter que viver na base da disciplina. Exato. Você não vai ter muito prazer, né? Não só prazer, mas você não vai ter inspiração. Você não vai ter autenticidade naquilo ali. Porque você não tá vivendo conforme aquilo que você deseja viver, aquilo que você criou pra você. Você tá vivendo conforme aquilo que a vida te apresentou. E aqui não tem autenticidade porque você tem que ficar se policiando o tempo todo. Cara, mas é um luxo, né? Hoje eu acho que é um luxo uma pessoa conseguir viver e fazer daquilo que ela tem desejo de fazer. É, de certa forma, um luxo hoje, né? É percebido como luxo, porque muito pouca gente consegue. De fato, é percebido como luxo, como uma exceção à regra. Uhum. As pessoas que de fato conseguem criar a vida que gostariam de viver e viverem dentro dessa vida. Como se fosse assim, tô vivendo o sonho. Isso. Né? Então a gente trata como sonho. Aquela historinha, né? Quem quem trabalha com o que ama, tem um ditadinho assim, quem trabalha com o que ama não trabalha, né? Alguma coisa nesse sentido. Fazer o que ama Mas é isso. fazer o que ama é propósito e amar o que faz é felicidade. Se não me engano, alguma tipo coisa assim. isso, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Mas é um luxo, né, cara? Se for parar pra pensar. Porque é um desafio, cara. É um desafio enorme você conseguir. Por exemplo, esse dia atrás eu conversei com uma pessoa e o cara se deu conta. Ele falou assim: cara, minha irmã tem 19 anos e ela já tá com a vida inteira dela programada. Ela tem 19 anos, ela tá fazendo tal faculdade, ela já sabe onde ela quer trabalhar, ela já sabe o que ela quer fazer com 19 anos. E aí ele me falou do complexo que ele vive, né? Ele falou, cara, eu tô na minha vida, eu tô perdido, eu não sei o que eu tô fazendo, não sei se eu tô no caminho certo, não sei o que eu vou fazer. Isso é uma loucura, cara, porque tem muito. Eu vivia no escuro, até um tempo atrás vivia no escuro também. Sabe uma realidade, Felipe, que como a gente vive numa sociedade que ela tem um modelo reativo, a nossa sociedade ela tem um modelo reativo. Se você olhar para todas as coisas, para a educação, para a política, a própria religião, ela trata as coisas dessa maneira. E a sociedade, o convívio, os relacionamentos, eles vivem de maneira reativa. Porque quando você vai ver uma campanha política, qual que é a solução para os problemas que nós temos? É assim que se apresenta uma plataforma de campanha. Sim.
não se apresenta assim, qual que é a sociedade que nós queremos construir? A solução do problema, né? E Não uma criação de algo Uhum. novo e melhor. É como se você morasse num barraco na tua vida e você fala assim, cara, eu agora preciso de um puxadinho porque tá nascendo um filho. Você vai lá construir um puxadinho. Ah, eu quero um espaço para eu fazer churrasco. Você vai lá, outro puxadinho. Você vai fazendo puxadinho, puxadinho, puxadinho. Você vai sempre respondendo. Você vai sempre, de maneira reativa, resolvendo os problemas. Você nunca para assim, cara, deixa eu planejar minha vida e deixa eu construir a minha casa do condomínio, a casa do sonho, onde eu quero morar. Onde não vai ter remendo, não vai ter gambiarra, não vai ter infiltração, não vai ter aquele tanto de coisa que eu tropeço todos os dias. Deixa eu construir a casa, o lugar que eu quero viver. E as pessoas não param para pensar desse jeito Esse é o mais difícil, na própria né? vida. Esse é o mais difícil, né? Você conseguir parar e ter consciência, né? Porque você falou um negócio que é muito interessante. A pessoa está sempre vivendo no modo reativo. Ela não está Sim. propondo nada. Ela está reagindo às circunstâncias, vivendo uma vida circunstancial, reagindo aos acontecimentos que... Aquilo que vem de externo na vida dela, ela reage e propõe algo. Reage e propõe algo. Como é que você consegue alcançar a consciência, a clareza sobre isso? Porque você vê, por exemplo, você vê pessoas, muita gente, eu já me conheço um pouco, eu já consegui, de certa forma, sair do modo automático e conseguir reconhecer as minhas atitudes, as minhas ações, reconhecer minha forma de pensar, perceber que, poxa, eu estou errado nisso, perceber, poxa, eu falei isso, não devia ter falado, mas a maioria das pessoas está no modo automático, sempre reagindo. Qual é o primeiro passo para a pessoa ter consciência? Ela começar a sair de si mesmo e olhar para si como se fosse uma outra pessoa olhando. Você tem que se perceber como um sistema. Você tem um corpo, você tem sentimentos e você tem a sua mente, você tem sua espiritualidade, sua energia e etc. O ser humano, ele é um hardware, digamos assim, né? Um corpo é um hardware que tem aqui instalado todos esses sistemas. E a sua mente, ela tem um software, que é o programa que gira, o programa que funciona. E esse programa, ele funciona a partir da linguagem comunicada e pensada. Comunicada, percebida e pensada. Então você precisa aprender a observar a tua linguagem. Se você aprender a reconhecer a sua linguagem, de como é a sua linguagem, você vai começar a entender onde é que você está sendo reativo, onde é que você está sendo levado pelas circunstâncias e onde que você está, de fato, fazendo aquilo que você quer. Porque se eu começar a te perguntar aqui agora, vários pra quê? Pra que você faz o que você faz? Nem começa. Você vai começar a identificar a linguagem interna que às vezes você não está consciente que ela está acontecendo. E uma vez que você começa a perceber a tua linguagem, aí você tem a oportunidade de mudar ela para viver, para começar a construir a linguagem interna que você de fato quer para você. E a partir dessa linguagem interna você vai agir no mundo. Então, pensamento condiciona linguagem, linguagem condiciona ação. Ação condiciona pensamento. Condiciona linguagem. Ou seja, se você não pensar... Se você não pensa, a sua linguagem sai de qualquer jeito, reativa a situação, de maneira, às vezes, até desprogramada. Porque a gente tem um padrão, né? Sim. A gente tem um padrão, a gente tem uma consciência que é como se fossem softwares instalados, né, na nossa mente que... Vai rodando. Esses softwares foram sendo instalados ao longo da sua vida inteira. É um quando você era criança. É um negócio. Seus professores, seus pais, seus mentores, os problemas que você viveu, seus amigos. É você no modo natural, instintivo total. No modo primitivo, digamos assim. No modo primitivo mesmo. E aí você vai construindo esses sistemas e aí chega um ponto que você não se dá conta que essa parada está funcionando. Você não se dá conta que é isso que condiciona o seu pensamento e a sua ação. E a gente começa a mudança modificando essa linguagem. É como você entende as coisas, como você organiza esse pensamento, como é que você interpreta a realidade. Uma vez que você começa a tomar consciência, tá presente, cara, como é que eu tô entendendo as coisas? Como é que eu tô percebendo as coisas? Você me contou uma experiência muito legal do negócio lá do Legendários, onde você teve uma experiência com a corda. Sim. E aí você falou que aquilo ali te fez pensar sobre como que você estava se comportando dentro de casa. Isso. Então, naquele momento, você começou a interpretar a sua ação a partir de um pensamento. Isso. Porque você percebeu que você pensava de maneira distorcida sobre uma realidade na sua casa. A partir do momento que você mudou a percepção e mudou o entendimento daquilo ali, a sua ação mudou. Mudou primeiro do pensamento. Você mudou primeiro como você conversa sobre isso. Depois que você mudou como você conversa sobre isso, automaticamente a sua intenção levou a uma ação diferente. Então, primeiro passo, é estar presente para a tua linguagem, como você conversa com você mesmo sobre as coisas que estão te acontecendo. Depois, modifica a maneira como você expressa isso. Modificando como você expressa, você muda a atitude. Esse é o passo zero, assim. Dentro disso, tem inúmeras coisas que a gente poderia citar aqui.
aprimoramento pessoal, capacidade de perceber as coisas, a capacidade de interpretar a realidade, de entender pessoas. Então, E se confrontar também, né? e ter a sinceridade para se Porque é confrontar. paia, né, cara? Não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, cara, a gente se confrontar, porque quando você começa a se perceber, você começa a entender que você é chato, que você é orgulhoso, que você muitas vezes é arrogante, que você não é legal muitas vezes, e a gente se acha, né, a pessoa Uhum. mais legal e mais tranquila do mundo. Fala assim, cara, eu não tenho problemas, até você começar a perceber que os tem, né? Na verdade, a pessoa que fala que não tem problemas é a que mais tem e não quer encarar. É, exato, exato. Você não quer se encarar, né? Não. A pessoa que tem vários problemas lá e ela fala, não tenho problema, minha vida é ótima, não sei o que. Cara, essa pessoa tá jogando sujeira por debaixo do Síndrome de tapete. Gabriela lá, né? Sou assim, vou morrer assim, nunca vou mudar. Aí é a pessoa que já reconheceu os problemas, mas não teve coragem de encarar pra mudar. Ela já reconheceu, ela já sabe. Falaram pra ela. Ela fala assim, ela fala assim, eu tenho orgulho das minhas quinas. Sou quadrado e tenho orgulho das minhas quinas. Já ouvi isso, tá? É mesmo? Uhum. E não vou mudar e pronto. É a estratégia de vida que ela encontrou pra sobreviver, né? Cara, e é tudo. E é sobreviver, essa é a palavra, né? Ao invés de viver, muita gente tá sobrevivendo, né? Sim. E aí a gente volta no assunto do empresário. Ou do empresário, ou do pai, né? Muitas vezes o cara tá sustentando tudo e achando que tudo depende dele. Eu vi que é algo que você fala também, né? O cara acha que tá tudo dependendo dele, que se ele parar, vai quebrar, vai parar tudo, e ele vive com esse medo constante. E muitas vezes não é assim. É verdade? Essa pessoa que tá nesse ponto, geralmente ela foi alguém que assumiu responsabilidade a vida inteira. Esse cara, a responsabilidade foi se apresentando e ele foi assumindo, porque ele sempre foi a pessoa que não quer deixar os outros na mão. Ele quer ser a pessoa que resolve, a pessoa que é responsável, a pessoa que é leal àquelas pessoas que estão em volta dele. E aí ele acaba criando para si um contexto onde tudo depende dele. Mas não precisa ser assim. Essa pessoa que ajuda todo mundo, se ela não aprender a também contar com ajuda, a dizer para os outros, cara, eu tô numa situação que eu não dou conta de cuidar disso aqui sozinho. Se ele não aprender a começar a contar com as pessoas, assim como as pessoas contam com ele, a tendência desse cara viver um burnout, dele acabar implodindo algumas coisas na vida dele é muito grande. É muito comum, às vezes, a pessoa tá passando por uma dificuldade financeira na vida, e aí o casamento dela começa a ir mal. E aí o casamento começa a ir mal e a atenção dela volta para aquilo ali e vira um divórcio. Só que o divórcio não resolve o problema financeiro. Assim como o problema financeiro não resolve o conflito relacional. Cada coisa tem que ser tratada como aquilo que é. Então essa confusão mental leva as pessoas a misturarem os problemas e a personificarem aquele sofrimento que ela está tendo no problema mais agudo da vida dela. E aí ela acaba implodindo muitas vezes o relacionamento porque ela está com um problema na empresa. E ela não entende que esse relacionamento, por exemplo, pode ser justamente a porta de saída dele para esse problema que ele está vivendo lá. Porque ali pode ser o respiro, pode ser o momento em que ele consegue recarregar as energias dele para voltar e encarar aquele problema real e concreto, que é o problema financeiro da empresa, e resolver aquele problema lá, de maneira prática e objetiva, como aquilo que pede que seja feito. Cara, agora me ocorreu um negócio. O quanto para você é importante falar? Porque muita gente está vivendo o problema e ele acha que ele vai resolver, e aquilo vai se resolver, e até que ele vai chegar no burnout. Daqui a pouco a gente vai entrar no burnout. Até quanto é importante, assim, explica bem claramente pra gente, porque, cara, quantos problemas a gente passa diariamente que a gente não fala? Olha, uma das coisas que acontece muito, como é que eu vou dizer para você? Só da pessoa chegar lá no meu consultório, sentar na minha frente e começar a falar sobre os problemas dela, e muitas vezes são pessoas que não têm com quem conversar no contexto delas, porque ela é a pessoa essencial na vida das pessoas, ela é a pessoa essencial no negócio, ela é a pessoa essencial no relacionamento, então ela não pode desmoronar porque tá todo mundo contando com ela. Porque se ela desmorona, as pessoas vão contar com quem? E ela vive esse drama. Mas muitas vezes ela pensa que todo mundo depende dela também, e às vezes não, né? Às vezes ela poderia relaxar um pouco. Cara, muita coisa depende dela. É. Muita coisa depende dela, de fato. Uhum. Lógico, se ele devolver a mochila de cada um, vai ficar leve pra todo mundo. Aham. Ninguém vai carregar peso extra de ninguém. Mas muitas vezes esse cara chega desse jeito lá pra mim. Aham. E aí quando esse cara chega desse jeito lá na minha frente, ele senta. E ele começa a falar com alguém que compreende a realidade dele, que entende, porque eu entendo a realidade desse cara. Eu estudei pra isso, eu trabalho pra isso, eu vivo isso também na minha vida. Eu vivi isso na minha vida. Então eu sei, eu também preciso equilibrar os meus pratos, né? Girando ali igual o cara do circo, que gira os pratinhos lá. Eu também tenho que girar os pratos da minha vida. Eu entendo ele.
Só o fato desse cara sentar e construir essa história de maneira ordenada para ele poder explicar isso para alguém, quando ele fala, ele entende a linguagem. Ele entende o que ele está explicando. Só dele falar, ele já resolve pelo menos uns 60% dos problemas. É por isso que quando você vai explicar algo, você aprende também, né? Com certeza. Quando você ensina, você aprende, porque você está se ouvindo ensinar. Então você também está aprendendo sobre aquilo ali. Assim como você, quando escuta uma coisa pela segunda vez, você também aprende, novamente, mais uma coisa, algo novo. Quando você explica, você também aprende com você mesmo. Então só o fato dessa pessoa transmitir e conseguir construir uma história que faça sentido sobre aquilo que está acontecendo, ele já compreende aquilo de outra maneira. E ao compreender, ele já encontra soluções. E naquilo que ele não consegue encontrar soluções sozinho, porque a gente tem coisas na nossa vida que a gente não encontra solução sozinho, e aí precisa de uma pessoa que está de fora para conseguir enxergar. E muitas vezes o profissional é a pessoa mais indicada para isso, e é disso que eu vivo, é isso que eu faço. Eu aconselho, eu faço processo terapêutico, eu faço instrução, faço parte de aconselhamento estratégico para solução de problemas e para criação de novas perspectivas ali para a realidade da pessoa. Quando a pessoa ela faz isso, ela consegue de fato encontrar saídas que sejam eficazes para a vida dela. Porque a gente precisa contar com algumas pessoas em volta da gente, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. É impossível, ninguém consegue viver a vida sozinho. Você não veio nesse mundo sozinho, você não vai conseguir sair dele sozinho. Você vai depender de alguém para ir lá fazer o teu velório. Com alguém, né, cara? Tudo é relação, né? Tem um amigo meu que ele fala assim, que sozinho você não consegue nem ser corno. A Bíblia fala, eu sou cristão e tal, eu sempre trago algumas coisas assim que eu aprendo na Bíblia que tem a ver com isso aí. A Bíblia fala que nós fomos criados para relação. Sim. A Bíblia fala que tudo que Deus faz, ele faz por intermédio de pessoas também. É lógico, quando não tiver ninguém para falar, ele pode usar até uma pedra para falar, qualquer outra coisa. Mas normalmente o caminho, a ajuda vai acontecer na relação com pessoas, né? Na verdade, a gente existe nas pessoas. Eu existo em você, você existe em mim. Se não houver ninguém em volta de você, você não existe para ninguém. Então você existe a partir da sociedade onde você está inserido, da comunidade onde você está inserido. Você existe a partir dos seus filhos, a partir da sua esposa, a partir dos seus parceiros de trabalho, a partir dos seus amigos. Sem essas pessoas, você é menor. Sem as pessoas que contam com você, e sem as pessoas com quem você conta, você é menor. E sem as pessoas, e cada uma das pessoas, sem você na vida delas, elas também são menores. Então a gente se torna maior a partir do momento que a gente se relaciona, que a gente aceita ter convívio com as pessoas. E isso não é só empírico, nem só espiritual, nem só bíblico. A galera da ciência, os céticos aí, vai lá, pesquisa aquele artigo, aquela pesquisa que foi feita sobre felicidade em Harvard. O que Harvard fala sobre felicidade, sobre satisfação pessoal, sobre aquela pessoa que consegue viver uma vida satisfatória com longevidade. Não é dinheiro, não é saúde, não é posses, não é lugar que ela mora, não é profissão, não é cargo, não é nada. O que traz satisfação pessoal em todos os contextos, independente do contexto de saúde, profissional, financeiro da pessoa, é a qualidade das relações que ela tem. Então, nós somos seres relacionais, a gente precisa de pessoas, a gente existe nas pessoas. Se você está vivendo uma crise existencial, provavelmente você está vivendo solitário, você está sozinho, está faltando gente na sua vida. Interessante. Fernando, se você pudesse elencar os 5 principais problemas que você vê que as pessoas te procuram, que elas têm. 5 principais BOs que as pessoas estão vivendo e te procuram lá. Quais são? Cara, é uma diversidade muito grande de coisas, mas vamos lá. Problema mais comum que aparece lá são pessoas que estão tendo problemas relacionais. E aí o problema relacional ele pode ser marido e mulher, conjugal, pode ser um problema relacional com o filho, que às vezes o cara tem um filho adolescente que ele não consegue se conectar com esse filho e a vida dele até tá bem, o casamento tá bem, a profissão tá bem, mas ele tá em crise porque ele não consegue ter uma conversa com o filho, não consegue ter conexão com o filho. Problema com sócio, a relação com o sócio às vezes tá desandando e aí a empresa começa a sentir, né? Acontece também algumas situações onde a pessoa começa a sentir o peso do que ela construiu e ela começa a se sentir presa na vida que ela construiu ali, no sucesso profissional, em todo esse contexto de vida que ela não pode mais desertar do posto dela. Que ela tem um casamento, ela tem filhos, ela tem uma empresa, uma profissão, um monte de gente que depende dela e isso aqui tudo tá pesado. E ela tá com vontade de ir embora, de fugir e largar tudo. Acabar com tudo. Só que ela sabe que ela não pode. E essa pessoa chega lá pra mim sobrecarregada dessa situação. Desesperada. Em crise, porque ela percebeu que ela não pode sair dessa vida e ela se sente aprisionada.
Esse é um outro caso que é muito comum aparecer lá para mim. E por que que acontece da pessoa querer sair, querer fugir disso? Qual que é o que que ela tá sentindo que na verdade tá fazendo ela, mesmo ela tendo alcançado, mesmo ela tendo crescido, por que que o sentimento é de fugir? Alguns fatores, né? O primeiro ponto, assim, é que ela sente que ninguém entende ela. Ela faz tudo para todo mundo e ela se sente sozinha naquela situação ali porque ela não se sente. Ela não sente que ela pode abrir os sentimentos dela para as outras pessoas, ela não percebe que ela tem a confiança de abrir esse sentimento e não vai ser mal interpretado. É, ela, ela percebe o peso das responsabilidades que ela assumiu e ao mesmo tempo ela sabe que ela não pode abrir mão de assumir essas responsabilidades que ela, porque foi voluntário, ela fez aquilo ali. E ao mesmo tempo que ela tem tudo que ela ama, as coisas que ela ama, ela sente o peso de manter tudo isso. E às vezes isso coloca ela em dúvida quando ela tá muito exausta. Tipo assim, cara, pra que eu construí tudo isso? Pra que tudo isso? Né, agora eu já tô numa situação onde eu tenho tudo pra ser feliz e não sou. E agora eu dependo, se eu não, se E, eu parar com isso aqui agora, eu vou e- ficar numa situação pior do que antes. exatamente. E aí essa pessoa não entende que e aí, quando ela me procura, ela tá procurando uma saída pra essa situação. Muitas vezes, quero vender minha empresa, quero divorciar. Ele tá tentando nomear o problema dele. E o problema não é o relacionamento, não é a empresa, não é o dinheiro. O problema é a relação dele com todas essas coisas. Porque a maioria das pessoas que cresceram na vida, elas cresceram num modelo de sobrevivência, reativo, como a gente falou. Sim. E ela ainda está com esse modelo reativo instalado. Só que esse modelo reativo e de sobrevivência é o que mantém ele sofrendo enquanto ele já está no topo, enquanto ele já construiu, já ganhou dinheiro, já tem mais sucesso que 99% das pessoas. Esse cara, ele está sofrendo porque ele está vivendo um modelo reativo de sobrevivência. Ele precisa mudar esse modelo de construir, de conquistar, para um modelo de sustentar, para um modelo de ter estabilidade. Porque é a partir da estabilidade é que a riqueza se multiplica. Você constrói riqueza a partir do esforço, do trabalho. Ele vai ter que aprender um novo hack ali. É um novo modelo. Sabe aquele clichê que dizem, aquilo que te trouxe até aqui não te leva ao próximo nível? Entendi. Aquilo que te trouxe aqui é um modelo de sobrevivência, de construção, de sair da dificuldade, de vencer a pobreza, de vencer relacionamentos abusivos, uma família que não te entendia, uma família que mais te prejudicava, que eram, enfim, faziam mal pra E aí você você. conseguiu, Aí você rompeu. conseguiu sair dessa parada. Você já construiu, você já tem uma empresa que fatura seus milhões, você já tem o seu negócio, você já tem a sua profissão. Só que você continua no modelo de sobrevivência. E aí, esse modelo de sobrevivência é como um guerreiro que voltou da guerra com uma armadura medieval, sentado numa sala de casa, ainda vestido a armadura. Ele não relaxa. Ele não consegue descansar. Ele está o tempo todo em alerta. Ele está o tempo todo procurando a próxima batalha, o próximo problema que ele tem que resolver. E esse cara não entende que aquilo que construiu riqueza não multiplica riqueza. Aquilo que construiu riqueza constrói. Aquilo que multiplica é outra coisa. E aquilo que multiplica riqueza, aquilo que multiplica fortuna, é o entendimento, né? O senso de estabilidade, a sustentação das relações como alianças e não mais como networking, como se dizem por aí. O networking não multiplica riqueza. O que multiplica riqueza é aliança. E a aliança, ela não é uma relação de aperto de mão, de negócio. A aliança, ela é uma relação sólida, construída sobre valores e que leva tempo para ser construída. As pessoas querem as coisas muito líquidas hoje, muito rápido. E elas não entendem que as relações sólidas que viram alianças, elas levam tempo para se solidificar. E a pessoa que chega ali e ela entende isso, ela sai dessa pressa com a vida. Ela sai desse desespero com a vida. E se tem uma coisa que eu aprendi com gente rica, é que gente rica não tem pressa. Não é que ele não tem pressa porque ele já chegou. Não é que ele não tem pressa porque ele já tem todo o dinheiro que ele precisa. Não é isso. Ele não tem pressa porque ele entendeu como o tempo funciona. E ele organiza a vida dele para fluir com esse tempo, para fluir com o acontecimento da vida, para fluir como as coisas acontecem na vida. Então ele está sempre, pelo menos no tempo, quando não adiantado. Ele está sempre ali com reserva de tempo, ele não está com pressa. E essa ausência de pressa e essa confiança na estabilidade das coisas é que, somado a alguns outros fatores pessoais, é que multiplicam a riqueza e fazem ela chegar muito mais longe. É, faz todo sentido. Porque ninguém faz negócio, principalmente negócio grande, com alguém afobado, né? Preocupado, desesperado. Não vai passar confiança, né? Você quer fazer uma experiência? Pega o carro agora e sai na rua. Olha os carros acima de 500 mil. Quem que tá correndo? Você nunca vai ver um cara cortando giro de BMW X6, X5.
Não sei, eu não tô falando dos funkeiros, né? Tô falando que você não vai ver um cara saindo costurando com uma Range Rover Sport no trânsito. Cara, isso é louco, hein? Você não vai ver isso. O cara tá no flow. Ele tá no flow, ele tá no tempo, ele não tem pressa. Ele sabe que a pressa não vai fazer ele conseguir conquistar as coisas mais Mas aí rápido. é o mindset de quem já chegou lá. Isso aí não é o mindset de sobrevivência. Mas aí eu te pergunto, como é que você faz pra ser uma pessoa magra? Você come menos, treina. A mesma coisa que te mantém magro é aquilo que te faz emagrecer. Mas de um outro jeito. A mesma coisa que te faz enriquecer é aquela que te mantém rico. Uhum. Então, o cara que já chegou lá ele não tem pressa. Ele não tem pressa porque ele sabe que é aquilo ali que vai manter ele rico. Uhum. Então, eu fiz a metáfora do emagrecimento Sim. porque o que te mantém magro é você se manter em déficit calórico em cima da sua TMB, da sua taxa metabólica basal ali. Um pouco mais de exercício quando você quer emagrecer, quando você quer baixar o peso. Então, aquilo que te mantém magro é a mesma coisa que te emagrece. Porque se você está acima do seu peso, você comeu e come mais do que você deveria. Uhum. Sim. Então, se você coloca o teu consumo calórico, o teu gasto calórico num nível de uma pessoa saudável, inevitavelmente, com o tempo, você será saudável. É assim como eu falei para você do atleta. Se você pratica o esporte, mesmo que você não seja profissional, inevitavelmente, daqui a pouco, você será um atleta. Então, se você pratica o esporte da riqueza, você pratica os atos da riqueza que mantém a pessoa rica, que mantém a pessoa no topo daquilo que ela faz, inevitavelmente ela será colocada ali. É uma questão de tempo para que ela esteja nesse lugar. Então, você não ter pressa é uma das coisas que vai te colocar no caminho de construção de riqueza. Da hora. Ô, Fernando, e aí, vamos falar rapidamente sobre burnout? É lógico, eu vou te pedir rapidamente, Uhum. porque só para pincelar, né? Sim. Burnout, síndrome do pânico, quais são pro homem executivo aí, né? Pro executivo, pra mulher executiva, que começa a viver esses perrengues, esses BOs, o medo, a ansiedade, estoura lá no burnout, na síndrome do pânico, o que mais que acontece? E aí a gente fala um pouquinho sobre cada um deles, um pouquinho de diferença. Cara, o mais comum são, é o que você já falou, burnout, síndrome do pânico é uma coisa muito comum, depressão Crise de e ansiedade. crise de ansiedade. São as coisas mais comuns hoje em dia que a gente encontra, né? Isso aqui são coisas que podem acontecer com qualquer pessoa. Isso aqui não é patologia. Você não estamos falando de borderline, não estamos falando de bipolaridade. Nós estamos falando de coisas que podem acontecer com qualquer pessoa. Se ela não tiver uma consciência da própria vida, não entender que tipo de vida que ela está assumindo e não assumir de fato as coisas que ela consegue assumir na vida dela. E essas quatro causas, esses quatro elementos aqui são os mais comuns que acontecem hoje na vida do empresário e do profissional. E eu digo para você que essas quatro coisas, depressão, burnout, crise de ansiedade, síndrome do pânico, não são coisas que a pessoa consegue superar sozinha. Você pode me contar uma história de um cara que você sabe que superou a depressão sozinho. Beleza, ele é exceção. Mas a gente não trabalha com exceção, a gente trabalha com a regra. A regra é que as pessoas não conseguem sair desse tipo de coisa sozinhas. E é uma situação. Eu já imagino que eu tenha passado por uma depressão. E eu saí sozinho porque eu nem sabia o que era. Era muita força de vontade, muito desenvolvimento pessoal que eu estava buscando na época e eu consegui sair. Depois eu fui entender que poderia ter sido uma depressão. Mas isso é exceção da exceção. É exceção à regra. Mas você estudou, você foi buscar conhecimento. No final das contas, eu não sei sozinho, né? Eu sei através do conhecimento. É isso que eu ia te falar. De alguém. De alguém, exatamente, que me ensinou, inclusive. E na hora de resolver esse tipo de problema, na hora que a pessoa percebe esse tipo de situação na vida dela, ela tem que entender que isso aqui já extrapolou o limite das coisas que ela consegue administrar sozinho. E ela tá deslizando penhasco abaixo. Ela tem que entender que se ela não der a mão para alguém, ela vai continuar deslizando penhasco abaixo. Se ela der a mão para alguém, ela para de deslizar. E aí ela consegue recuperar o grip para voltar a subir, através dessa ajuda. E essa ajuda ela tem que ser profissional. Conversa com um amigo não resolve o síndrome do pânico. Conversa com pai e mãe, tira a ansiedade momentaneamente. Amanhã você acorda ansioso de novo. Burnout você não resolve conversando com a tua esposa, com o teu marido. Você precisa de engenharia de vida para construir uma vida que não leve você novamente para esse burnout de um jeito que você consiga sustentar o sucesso. Como é que o cara começa a reconhecer que ele pode estar perto de ter um burnout? Quando ele começa a ficar extremamente irritado com coisas que ele não deveria ficar, coisas do dia a dia,
quando ele fica mais irritado do que deveria com problemas do dia a dia que ele resolveria naturalmente, quando ele não tá mais sentindo vontade, aquele desejo de ir pro trabalho, quando ele tá se sentindo, ele começa a ficar ansioso com coisas que vão acontecer que ele vai ter que resolver, ele tá antevendo problemas. Ele já tá ficando E ele já tá ficando nervoso ansioso. já antes. E quando ele começa a ficar muito cansado mentalmente e improdutivo. Esses aqui são sintomas. Improdutivo, assim, não é que ele não tá mais produzindo nada, não é. É que ele tá tendo que fazer muito esforço para produzir a mesma coisa que ele produzia com uma fração dessa energia. Uhum. Entendeu? Então, esses aqui são sintomas principais, assim, que você pode perceber agora. Se estiver acontecendo com você, você tá com algum desses sintomas, você tá no princípio de burnout. Uhum. Então, é importante você ir atrás de uma ajuda antes que isso exploda, porque quando explode, aí é de 4 a 6 meses para sair. Aí como é que é o burnout quando ele explode? Cara, você entra no esgotamento mental, pode acontecer. Eu já tive casos de paralisia facial, já tive casos de pessoas que entraram em crise de gastrite. O problema vira físico. Vira físico. Ele se torna físico, porque a pessoa não para, então o corpo para ela. O corpo humano ele é extremamente inteligente. Quando ele percebe que a pessoa não tá conseguindo fazer aquela pausa necessária, ele fala: então tá bom, deixa eu parar você. Você precisa parar, deixa eu parar você. Desliga. Desliga. Algo é desligado. E aí você tem que parar de fazer o que você tá fazendo para cuidar daquele problema que apareceu. Então, ele interrompe a sua vida se E você vai não ficar der uma conta. marca no seu cérebro depois, né? Porque o seu subconsciente, seu inconsciente ali vai ficar sabendo que tem aquele caminho também agora, né? Você abriu uma nova estrada ali, né? Exatamente. O caminho do trauma, o caminho do burnout, ele acaba sendo um caminho útil para o seu sistema. Uhum. Porque Né? desliga, né? Vai pra uma zona de É conforto. um jeito dele te desligar. Uhum. Então, se você não aprender a criar uma engenharia de vida, onde os sistemas da sua vida funcionam a favor dos seus projetos, daquilo que você quer construir para você, e de um jeito que você consiga dar conta de existir nesse lugar com saúde, com alegria, com satisfação. Não tô falando de felicidade é momento. Mas você conseguir ter alegria nas coisas que você faz. Você conseguir se orgulhar do que você está construindo. Você conseguir ter vontade de levantar amanhã e falar: cara, eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer. Não é que eu preciso, é que eu quero. Uhum. Percebe a diferença? Esse é o rolê. Esse é o rolê. Toda vez que eu escuto, a gente até brinca, né? Às vezes eu escuto alguém falando, cara, tem que fazer tal coisa. Aí eu já entendo, né? Já falo assim, pô, tem que fazer? Então é um peso, Uhum. né? Não é um peso. Calma aí lá, né? Vamos lá, isso é bom. Né? Nós estamos Outra vivendo. forma de ver, né? Nós estamos vivendo agora um processo de conceber toda a estratégia do produto, do solucionismo, Uhum. né? Tem um monte de coisa para acontecer. E quando eu olho para esse projeto, não é uma coisa que eu. Lógico, eu preciso fazer porque tem um monte de gente que precisa desse negócio. Uhum. Mas é uma coisa que eu quero. Uhum. Eu quero fazer. Eu não preciso de necessidade para a minha vida. Não, isso aqui eu quero fazer. Eu quero construir isso aqui. Eu quero deixar isso aqui para as pessoas. Quero deixar feito. Eu sei que isso vai ajudar muita gente. Deixa eu fazer só mais uma pergunta sobre esses detalhes aí, esses problemas que acontecem. Qual que é aquela parada que acontece no cara quando ele começa a achar que vai morrer, achar que ele tá começar a desesperar do nada? Qual que é quando o cara começa a falar que ele tá acha que vai morrer? Não é burnout, né? Isso aí parece, pode ser em inúmeras situações, mas parece síndrome do pânico. Síndrome do pânico, né? Parece. O pessoal Porque começa a achar que vai morrer do nada, né? é como se fosse assim, para explicar para você, a grosso modo, tá? A grossíssimo modo, peço licença para os terapeutas, psicólogos e pessoas de trabalho com saúde mental aqui para explicar. Problematizar tudo, gente. A gente tá falando de forma... A síndrome do pânico é o medo de sentir medo. É isso. A pessoa, muitas vezes, ela passou por uma situação onde ela teve muito medo e aquilo foi excruciante para ela e foi muito difícil sair. E às vezes aquilo lá não foi resolvido, ela só passou por aquilo e ela simplesmente se afastou daquela situação sem resolver. Ela sabe que aquilo lá é mortal para ela, sentir aquele medo. E aí ela tem medo que essa situação se repita. Então ela tem medo de passar por aquela situação de um medo muito grave, de uma situação muito grave. E aí aqui ela já começa a sentir os efeitos que ela passou lá naquela situação sem que o fato esteja acontecendo. Sem que o fato esteja acontecendo. Cara, o cérebro da gente é muito louco, né, cara? Uma vez eu li que o nosso cérebro, ele é um ser autônomo, né? Autômato. É uma máquina que tá ali funcionando 24 horas por dia e ela vai tentar te proteger. E às vezes ela achando que ela tá te protegendo, na verdade ela tá te causando um problema, né? Por exemplo, se você fosse pelo seu cérebro, você ficaria eternamente numa zona de conforto, né? Porque ele te protegeria. Tipo assim, para quem quer emagrecer, o que o teu cérebro, na verdade, quer? Quer que você esteja dentro de uma sala fechada, com segurança, em conforto, com controle na mão para você não precisar nem levantar,
com comida bem gordurosa à vontade, e esse seria o estado ideal para o seu cérebro falar assim, pronto, aqui não tem nenhum risco pro meu corpo aqui, né? Então eu preciso deixar esse cara aqui. Então, para você fazer o contrário disso, você vai fazer um esforço. Você tem que fazer o contrário do que a gente quer, né? O contrário do que do que o seu cérebro está dirigindo a fazer, você vai ter que fazer o contrário. É por aí ou não? Na verdade, você está falando de tendências. Uhum. Como é que eu vou dizer para você? Se você parar para pensar, quando a gente fala de inércia, digamos assim, né, a natureza ela vive uma espécie de uma inércia. Uhum. Né? Se você olhar para aquilo que você quer construir na sua vida, as coisas boas que você quer construir na sua vida, eu poderia traçar para você um paralelo, para não ter que ficar conceituando muita coisa aqui, mas um paralelo como se fosse uma orquídea. Sabe uma orquídea? Uhum. Uma orquídea que ela Sim. precisa de condições ideais ali para ela poder florescer. Bem melindrosa, né? Né? Se você dá água demais, ela morre. Se você dá água de menos, ela morre. Luz demais, ela morre. Luz de menos, ela morre. Cuidado demais, cuidado de menos, tudo leva ela a não florescer. Então você precisa de esforço, condições ideais para aquilo ali ser levado ao estado ótimo do que ela consegue, do que ela consegue produzir. E assim são as coisas boas na nossa vida. Agora, diferente disso, o mato cresce até no asfalto. Na brecha do asfalto ele brota lá o mato. Sim. E assim são as coisas que não necessariamente a gente quer na nossa vida. Não tem valor. O homem em estado natural, ele consegue sobreviver da natureza como um animal. Que ele busca o sustento no dia dele e amanhã ele tem que buscar de novo. O homem ele consegue viver, tanto que viveu assim durante muitos anos. Sim. Mas aquilo que a gente está construindo é, digamos assim, é a magnanimidade. Aquilo que a gente busca construir como ser... Nós temos como ser humano a inclinação à magnanimidade, que é a grandeza de alma. A grandeza de alma é a orquídea, que requer esforço, que requer cuidado para ser construído. Já a mediocridade, que é, digamos assim, ou pusilanimidade, que é o oposto da magnanimidade. Pusilanimidade é a pequeneza. É aquela pessoa que tem alma pequena, que vive de escassez, de sobrevivência e não explora o potencial que a alma dela, que os dons dela, que as capacidades dela têm de realizar na vida. Aqui nós temos um paralelo. Essa pusilanimidade, essa mediocridade, ela simplesmente é. Ela existe. Ela é possível para todo ser humano. Assim como a magnanimidade. Só que a magnanimidade ela requer esforço. Ela requer você trabalhar em você mesmo. Ela requer que você visualize, que você considere as coisas que você quer construir. E aí você tem que traçar metas, planos, ser disciplinado, organizado. Aí vai ter uma série de... Na verdade, isso é uma engenharia de vida que sustenta essa coisa aqui. Porque acho que a gente fugiu um pouco da sua pergunta inicial, mas quando a gente fala... digamos assim, quando a gente fala de conseguir construir aquilo que a gente quer de verdade, né, de sair dessa vala comum que as nossas tendências humanas acabam nos levando. Né? Então nós temos, o que eu quis dizer para você é que nós temos ambas as tendências. Nós temos a tendência a buscar o conforto, nós temos a tendência a buscar o prazer e nós tendemos à inércia, que é o que você estava dizendo. Que é tudo que a gente quer, né? Conforto, prazer e inércia. Mas o homem ele também inclina para a vontade, para o propósito e para o sentido. Nós temos essa dualidade, digamos assim. E aí o que vence? Dois caminhos, né? É aquilo que você alimenta. Se você não alimenta sentido, propósito, vontade, você vai inclinar para a inércia, para o conforto e para o prazer. É muito mais fácil. É muito mais fácil. É o estado natural do ser humano. O estado primitivo do ser humano é só você olhar para uma criança. A criança, ela inclina para o prazer, para a inércia e para o conforto. Cara, que louco. Eu nunca tinha pensado nessa classificação. A partir do momento que você desenvolve consciência, aí você inclina. Cara, o que eu tenho vontade de construir? O que é um propósito que eu quero assumir na minha vida? Qual que é o sentido da minha vida? Que aí o sentido a gente fala de coisas espirituais e também terrenas. Mas você percebe como que aqui a gente tem esses dois caminhos? Essas duas coisas sempre estarão presentes na vida do ser humano. É só você olhar para uma pessoa que ela vive o excesso, ela extrapola todos os prazeres. Chega um ponto que bate uma ressaca moral. Fala, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida? Mesmo que ela repita. Mas a ressaca moral bate. É este outro lado cobrando ela. Você pode ser mais do que isso. Entendi. Da hora. Uma vez eu escutei, antes da gente ir para a próxima pauta aqui, eu escutei sobre o hedonismo, que depois eu entendi que não é uma corrente que
que fala só, ele critica a busca excessiva pelo prazer, uma coisa assim, O né? hedonismo, na verdade, busca o prazer. Mas aí, tipo assim, busca o prazer nas coisas simples também. Não é só uma busca por prazer. Aí eu ouvi o cara fazendo um paralelo, que ele fala assim, que a gente tem que conseguir sentir prazer num copo de água fresca, que a gente tem que sentir prazer numa brisa gostosa, que a gente tem que conseguir sentir prazer contemplando um pôr do sol, que a gente tem que conseguir sentir prazer comendo um arroz, um feijão e um ovo, entendeu? E não necessariamente que a gente precisa. E a galera hoje está numa busca por sofisticar o prazer a um ponto que, tipo assim, você não consegue mais comer um arroz, um feijão e um ovo. Não, você tem que fazer um risoto. Você não consegue comer um hambúrguer, pão, carne e queijo. Não, tem que ter geleia, tem que ter não sei o quê, tem que ter bacon caramelizado. Você não consegue, tipo, ter uma relação com a sua esposa normal. Não, é uma loucura, entendeu? A parte sexual tá tudo muito, o prazer tá muito sofisticado. Então eu vi que o hedonismo, na verdade, ele não é esse tipo de prazer, é justamente a busca pelo prazer, mas nas coisas naturais da vida também, e não só no prazer sofisticado. Eu acho que a gente vive muito isso também, né? Cara, aí você tá entrando numa outra seara que eu, assim, isso aqui seria um podcast só pra falar disso aqui, tá? Mas vou tentar resumir de maneira bem objetiva e bem a grosso modo. Peço licença novamente para os filósofos e terapeutas e profissionais da área que podem estar assistindo isso aqui. Mas você descreveu o estado atual da nossa sociedade. E é assim que as pessoas estão. A gente tenta buscar significado nas coisas que não necessariamente são boas pra gente. O hedonismo é viver pelo prazer. Ponto. Essa outra coisa que você falou sobre como buscar o prazer nas coisas simples, etc., isso é outra coisa. Entendi. E, na verdade, a busca pelo prazer, ela é uma busca sem um fim em si mesma. Ela é uma busca que te leva inevitavelmente à infelicidade. A busca pelo prazer, ela te leva para a infelicidade. Inevitavelmente. É só você pensar o seguinte: como é que funciona a curva de prazer? Vamos pedir, estamos todo mundo com fome, pedir um churrasco agora pra gente comer. Vai ser gostoso. Vai chegar aqui, a comida vai chegar, eu tô com fome, eu vou ter um pico de prazer. Automaticamente esse pico dura milésimos de segundo, a curva começa a descer de novo, a partir do momento que eu estou satisfeito. Essa curva de prazer, ela Se você comer mais, então, comer mais do que deveria, inclusive... E se eu, na hora que chegar, ele tá com aquele gosto meio rançoso. O que era pra ser um pico de prazer, vira um pico de infelicidade. Pô, tava com vontade de comer a picanha saborosa, suculenta, e o negócio tá rançoso. Então, a busca pelo prazer, ela potencialmente, inevitavelmente, ela traz infelicidade. E esse é uma das coisas que a gente chama de argumentos vitais. A busca pelo prazer é só o primeiro dos argumentos vitais do ser humano. Existem 4 possíveis, que é o que eu falei que poderia ser um assunto para um podcast. Bem resumidamente. Primeiro argumento vital, que é possível para o ser humano, a busca pelo prazer, que é isso que nós estamos falando aqui, que é uma casa melhor, um carro melhor, uma viagem mais legal, um restaurante Michelin, e etc. A pessoa está sempre buscando mais prazer. E potencialmente, cada vez que ela atinge um pico de prazer, ela vai precisar de um pico maior para sentir prazer novamente. Porque a mesma coisa já não traz mais o prazer que ela teve anteriormente. Ela vai sempre precisar de mais. É por isso que a droga leva ao vício. Isso. Por exemplo. Até porque o nosso cérebro, ele se apaixona, né? Como que a gente começa a encontrar esse prazer que você estava falando nas pequenas coisas, no copo d'água, num café, numa conversa com um ancião que te passa uma sabedoria? Como é que a gente encontra isso? É quando a gente migra do argumento vital de buscar o prazer para o argumento vital de servir. É quando a gente se propõe a servir. Esse outro argumento vital é possível para todo ser humano. De uma criança de 3 anos de idade a um idoso acamado. Porque ele pode servir através da sabedoria dele, se ele puder conversar. Então, o servir é possível para todo ser humano. E esse é o primeiro argumento vital que começa a trazer como consequência felicidade e satisfação. Porque só de você estar na presença dos seus pais, tomando um café da tarde, pô, que privilégio, cara. Quanta gente que não tem um pai para poder conversar, trocar ideia e falar de coisas do passado, desejos do futuro, ensinamentos. Então, só de você estar ali já te traz significado. Ao contrário disso, você pode estar lá nesse momento, na ansiedade de conquistar a tua mansão, você não vai nem viver o momento com teu pai. Então, o prazer, ele te leva à infelicidade. Esse é o segundo argumento vital, que é servir. Então, toda pessoa pode servir. E o serviço necessariamente traz satisfação e senso de utilidade. Sim. O terceiro argumento vital é o argumento de proteger. Que é um argumento vital que, geralmente, as pessoas exercem através da paternidade ou das profissões que estão ligadas à segurança.
O advogado, o juiz, o policial. Cara, você até agora, você descreveu a minha vida, porque você falou do argumento vital do prazer. Foi eu até uma certa idade, era só o primeiro argumento, então. Aí depois o argumento de servir. Amo Certo. servir, amo, parece que faz parte de mim. Todos os outros são Aí, sofisticações do servir, tá? Servir todo mundo pode exatamente. servir. E aí você já falou de proteção. Hoje minha família, pra mim, é tudo. Então eu tô vivendo esse terceiro argumento. Já tô ansioso pelo quarto aí já. E esse argumento do servir, do Ah, proteger, ele é uma sofisticação do argumento de servir. sim. Porque você serve É o através da seguinte, proteção, né, do cuidado. Então você olha um sofrimento que a pessoa pode passar e você faz de tudo para evitar que ela passe por esse sofrimento. sim. E é aí que entra as profissões como o delegado, o policial, o conselho tutelar, o juiz e etc. Ele tá tentando proteger as pessoas de um mal que lhes possa acontecer. Uhum. Esse é o argumento vital da proteção. Por isso que tem gente que você escuta que fala assim, eu nasci para ser polícia. Uhum. É o cara que tem o argumento vital da proteção. Ele nasceu para isso. Ele nasceu com o argumento vital da proteção. Por isso que ele fala que ele se encontra lá, ele vive a vida de polícia. Isso é verdadeiro, isso é uma vocação. Uhum. E o quarto argumento vital, ele é o último e mais sofisticado, é o argumento de aprender e ensinar. No aprender e ensinar, aqui estão os professores, os mentores, as pessoas, os terapeutas, as pessoas que ensinam algo, que interpretam a realidade e transmitem para pessoas que não entendem do jeito que está. E o entender e ensinar, por que ele é mais sofisticado um pouco? Diferente do proteger, que ele olha para você e fala assim, cara, o Felipe pode passar por esse problema, então eu vou tentar proteger ele deste problema. Esse argumento vital do ensinar, ele olha assim, cara, se eu não ensinar isso aqui pro Felipe, as pessoas que estão em volta dele vão sofrer. Uhum. O filho, a esposa, os funcionários, os clientes vão sofrer. Então, é mais sofisticado porque você não olha só para quem está Você diante não de tá você. protegendo só. Você olha para o impacto de como isso reverbera em torno das pessoas. Caraca, que louco. Então, as pessoas que são os filósofos, os professores, os mestres, eles são pessoas que têm esse argumento vital. É aquela mesma coisa, né? Aquela pessoa que fala assim, cara, eu nasci para ser professor, não sei fazer outra coisa. Uhum. Eu não me vejo fazendo outra coisa. É assim que eu sou feliz. Eu ganho pouco, mas eu sou feliz. Por exemplo, né? É. Pega um professor de escola pública. Aham. O cara, ele se realiza ensinando. Por mais que ele passe um pão que o diabo amassou, muitas vezes, no contexto de trabalho dele, Quando de ele vida. entra numa sala de aula, ele se encontra, se realiza. realiza. Então, esses são os 4 argumentos vitais, digamos assim, que você percebe como que existem muitas coisas a explorar na vida, para além do prazer, que Uhum. trazem o prazer como consequência. Cara, mas o grande desafio, acho que é a gente conseguir organizar tudo isso conceitualmente até na nossa cabeça, né? Para você ter de forma clara isso. Porra, me encontrei nessa fase, me encontrei quando você falou isso, me encontrei quando você falou isso. Eu acho que agora é hora de eu fazer isso aqui. Eu acho que as pessoas precisam fazer terapia, realmente, cara. Cara, é por isso que a gente fala assim, que o processo de evoluir uma alma, que a sua alma, Aham. é o processo de uma vida. Isso aqui é o processo de uma vida. Você precisa, em algum momento, entender que se você não se aproxima do propósito, Uhum. do sentido Propósito, e sentido da e da vontade, você vai inclinar para o prazer, para o conforto e para a inércia. Então, se você não inclinar para o sentido, para o propósito e para a vontade, desenvolvendo a tua alma, aprendendo coisas que você precisa sobre a sua vida, entendendo como você pode ser uma pessoa melhor, como você aprende sobre virtude. Porque a chave para entender tudo isso aqui, para desenvolver toda essa parada, assim, Fernanda, você me falasse uma única coisa que você pudesse falar para as pessoas aprenderem sobre, que, digamos assim, deixaria ela pelo menos no caminho de resolver todas essas coisas e, permanecendo nesse caminho, ela resolveria. Virtude. Virtude. Porque se você perguntar o que é virtude, O que é um que é ato. virtude? Virtude é um ato bom, feito do jeito certo, que gera um bom resultado. Isso é virtude. É um ato bom, Feito do jeito certo, feito do jeito certo, que gera um bom resultado. que gera um bom resultado. Ato bom, feito do jeito certo, que gera um bom resultado. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu vou bater em você, mas vai dar mais em mim do que em você? É um ato bom, de correção, que não está sendo feito do jeito certo. Que pode até gerar um resultado positivo lá na frente. Mas uma outra correção, que é entender que, às vezes, a falta de educação do filho foi uma falta de educação sua ao não saber transmitir. Uhum. Aí você corrige a educação, você senta e conversa e dá um novo direcionamento, aí é um ato bom, feito do jeito certo, que gerou um bom resultado. Por isso que os meios, aliás, os fins não justificam os meios. Fernando, você tem... você é um terapeuta, é um treinador de pessoas, desenvolvedor de pessoas, de almas, vamos dizer assim. Faz quanto tempo já que você se descobriu como esse cara? Cara, que eu me descobri nessa área
mais ou menos, que eu descobri que eu queria ir para essa área de vez, assim, fazem mais ou menos, estou falando de 2010, 2010, 15 anos. 16 anos. 16 anos. 16 anos que eu falei, cara, eu quero ir para essa área. Mas que eu estudo esse negócio, cara, eu vou falar assim, desde que eu me lembro por gente. Porque esses dias eu tava meditando sobre isso. Falei, cara, quando que esse negócio surgiu na É minha isso que eu ia te vida, né? perguntar. Eu lembro que quando eu era criança, cara, eu tinha lá, sei lá, 8, 9 anos de idade. O meu pai nunca foi um cara de assistir Domingo Legal, nunca foi um cara de futebol, essas coisas. Ele sentava na sala de domingo pra assistir TV, ele ligava na Rede Vida. Rede Vida é um canal católico. Sim, tô ligado. E domingo de manhã e domingo à tarde passavam 2 programas. O programa do professor Marins e o programa do Daniel Godry. Se você quiser pesquisar depois, ver quem são os percussores do movimento motivacional e desenvolvimento pessoal no Brasil. Ô, louco. Esses caras são os dinossauros, os caras que Abriram falavam sobre isso. Então, eu olhava, cara, eu sentava na sala pra assistir essa parada com meu pai. Seu Então, pai assistia isso? meu pai assistia isso. Que da hora. Meu pai é um cara simples, ele teve até a 4ª série, é agricultor, mas ele sempre teve uma inclinação espiritual muito boa. Então, isso sempre fez com que ele olhasse e falasse, cara, isso aqui não é bom pra mim nem pra minha família, então não vou fazer. Ele não sabia explicar, conceituar como eu tô explicando aqui, mas ele sabia olhar e falar, cara, isso aqui não é legal. É, sabia reconhecer. Isso aqui não me leva a nada, então não vou fazer. E aí, ele se ocupava dessas coisas, ele gostava de assistir. Ele assistia porque gostava, de verdade. E aquilo acabou me influenciando, eu fiquei assistindo, cara, eu achava muito maneiro aquilo ali. Eu achava muito legal o cara falar, tal, motivação, não sei o quê. E aí depois vinha o Daniel Godry, que era um cara mais pragmático, falava de negócio, de empreender, de coisas assim. E eu achava aquilo incrível, o máximo. E ao longo da vida eu fui estudando, fui tendo curiosidade. O primeiro livro de desenvolvimento pessoal que eu fui ler, assim, que vamos falar que é autoajuda, na verdade, né? É um livro de Alan e Bárbara Pizzi. Isso eu tinha 13 anos de idade. No título do livro, porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Ah, eu lembro. Isso é um Não li, mas clássico da autoajuda, né? Foi o primeiro livro pra eu começar a entender assim, as coisas. Fiquei curioso. Falei, cara, o que é isso aqui? Eu li o livro, com 13 anos de idade. E ali eu comecei a entender, e aquilo ali me fascinou. Eu comecei a entender de gente a partir disso. Comigo aconteceu esse despertar aí, não que eu não tenho, não estudo esse tema, não trabalho com ele, mas eu passei por um despertar algum tempo atrás, depois eu te contei a experiência, né? Foi numa confusão que eu tive com alguns amigos, e aí eu saí curioso depois daquela confusão, e eu descobri os 4 temperamentos. Aí eu já reconheci meu temperamento, aí eu já fiquei naquela pira, né? Porque quando a pessoa descobre os temperamentos ali, ele já começa, você é isso, você é aquilo, você é melancólico, você não sei o quê. É que no final das contas E isso aí aí? só descreve Descreve, né? descreve um estado primitivo. Exato, exato. Aí eu descobri, cara, a partir daquilo ali, eu comecei a ler um pouquinho de filosofia, comecei a ler um pouquinho de estoicismo, comecei enneagrama, aí eu comecei me reconhecer um pouquinho mais, ter um pouco mais de consciência de quem eu era na verdade, né? De que eu só estava reagindo, vivendo de forma automática e tal. Aí foi legal esse momento. Mas eu te perguntei sobre isso, sobre os 15 anos, porque agora eu quero te perguntar sobre algo que é o seu, acho que é o seu, acho que é o resumo de tudo que você, de toda a sua experiência até hoje, que é o solucionismo. O Sim. dia que você me falou isso, eu falei, caraca, mano, que sacada, que nome top, cara. Porque a gente que é do marketing, a gente também pensa nisso, né? Que nome da hora que você deu para esse conjunto de experiências todas, né? Que te forjou, que te formou, né? Sim. Então, conta para mim, o que é o solucionismo? Cara, é difícil o criador falar da criatura, né? É. Assim, tudo bem que eu sei que a gente é só canal, né? Deus que traz as coisas quando elas estão prontas para essa realidade através da gente, né? E a gente é instrumento. Mas solucionismo, cara, ele é uma engenharia de vida, que ele busca fazer com que você compreenda a sua vida hoje, porque o que importa é como a sua vida está hoje e como ela pode se tornar aquilo que você quer, através de a construção de estruturas e sistemas que fazem essa vida ser inevitável. Porque enquanto você viver de reatividade, à medida que você reage em direção a alguma coisa, você cria uma tensão para você voltar ao que você era. Sim. É como se fossem 2 elásticos, um para cada Sim. lado. Quando você não tem o que você quer, você cria tensão para ir em direção àquilo que você quer. À medida que você vai em direção àquilo que você quer, você cria tensão em relação àquilo que você não merece ter. E aí, essa tensão você tende a viver nessa gangorra. Isso explica, na verdade, a realidade da maioria das pessoas. Essa estrutura aqui. Só que essa estrutura que cria a tensão. A proposta do solucionismo é substituir
processo reativo, Uhum. de deixa eu reagir à minha realidade para ir para onde eu quero, para construir aquilo que de fato eu quero a partir das estruturas. Construir o que de fato você quer a partir das estruturas. Ou seja, você vai construir o que você quer a partir da realidade que você tem. Sim. A realidade que você tem, ela é o ponto de partida. Você precisa conseguir fazer um check-in, assim, um check-in sincero de como está a sua realidade. Porque pensamento positivo só te leva à frustração. Você pensar positivo. Ah, Deus me ama. Ah, não sei o que. Cara, isso não faz sentido nenhum. Faz sentido você ficar repetindo, meu Mas não coração faz bate, sentido meu ser coração não bate, faz meu sen- coração não faz bate. sentido ser otimista, pô. Cara, faz sentido você acreditar que você é capaz de construir as coisas e fazer o que é preciso para isso. É um pensamento diferente, né? Não é um pensamento positivo. Ah, vai dar tudo Vai dar certo. certo, vai dar certo, vai dar certo. Cara, a gente vai fazer o que é preciso e o que tiver que ser, vai ser. Uhum. Mas o que nos couber, nós vamos fazer tudo. E nós vamos pensar e mentalizar que as coisas vão se realizar. Uhum. Então, você percebe como que não faz sentido você ficar pensando assim, ah, meu coração bate, meu Acho que coração bate, meu depender coração só bate. do pensamento positivo, talvez não seja, né? Talvez não, né? Tá longe de ser o esperado, né? Sim, digamos assim, o pensamento positivo, ele é um efeito, ele não é uma causa. Uhum. Porque quando você faz tudo certo, Aí não entra aí quando você faz tudo o que você precisa fazer, quando você cumpre suas obrigações e você tá assim, cara, você se propôs a construir a empresa. Uhum. Você tá lá se apresentando todo dia, tá sendo responsável com suas finanças, tá sendo responsável com seus funcionários, tá fechando novos clientes. Cara, inevitavelmente isso aqui te leva para um pensamento positivo. Ah, entendi. A não ser que você esteja vivendo um trauma da tua vida. Mas inevitavelmente o contexto te leva a acreditar que as coisas vão funcionar. Só que é a sua atitude que leva ao pensamento. Não o pensamento que Da vai hora. fazer com que as coisas se materializem na sua vida. O Entendi. pensamento faz parte. Mas não é o pensamento positivo, do jeito que, que a gente estava falando Entendi, aqui. entendi. Ele é um pensamento É igual a lei da atração. realizador. Igual a galera acha que a lei da atração é isso aí, né? Você só mentalizar que vai acontecer. Não, isso aí é falácia. Isso é conversa para vender livro e curso. Uhum. Porque o que de fato faz as coisas acontecerem é você saber o que você quer. Você tem que saber o que você quer, lógico, que é o primeiro passo que a lei da atração fala para você. Uhum. Saiba o que você quer. Óbvio, isso é óbvio. Saiba o que você quer. Uma vez que você sabe o que você quer, não é ficar mentalizando que isso aqui vai acontecer. Aí sim, é se propor a construir as estruturas na sua vida que vão tornar isso possível, Então é construir a sorte. basicamente. Construir a sorte. Basicamente, construir sua própria sorte. Tá, voltando para o solucionismo. Como que se dá na prática? Como que você aplica na prática o solucionismo ali na vida, no contexto ali dos seus pacientes? É paciente ou cliente? Como é que chama? Eu chamo de clientes. É, né? Eu chamo de clientes, sim. Uhum. Porque o processo ele não é só terapêutico, né? Uhum. Terapia seria paciente, mas o processo não é só terapêutico. Mas basicamente, a gente aplica, em primeiro lugar, fazendo esse check-in na realidade, entendendo o que é o contexto atual da pessoa, quais são os recursos que ela tem, os relacionamentos, as responsabilidades, as obrigações, tudo que ela vive. Quem ela é nesse contexto, como é que ela se tornou quem ela é e para construir tudo isso que ela tem. Uhum. E isso aqui tudo se torna matéria-prima. E aí o meu trabalho é entender a realidade e ensinar para ela aquilo que ela precisa. Montar o quebra-cabeça da vida dela ali. Isso. E aí existe alguns territórios que a pessoa precisa aprender a dominar na vida dela. Existe o território das finanças, existe o território da atenção, digamos assim, das competências que ela precisa, existe o planejamento que ela precisa fazer. Então, quando eu falo esse tanto de coisa, parece que é difícil, mas não é. Mas você entra até nessa esfera, por exemplo, um auxílio aí na parte financeira, igual você falou? Na parte de decisão estratégica, sim. Decisão estratégica. Na parte de decisão estratégica. Na parte de planejamento e execução diário, aí eu tenho parceiros que eu posso encaminhar, né? Que eu encaminho. Tem consultores, pessoas que trabalham no dia a dia de empresas que fazem esse trabalho. Então eu não tenho tempo nem como fazer isso aí. Não é meu foco, né, de trabalho. Então a minha função, basicamente, é arquitetar, criar engenharia de como que essa pessoa quer a vida e ensinar para ela as coisas que ela precisa, os conhecimentos, essas habilidades, resolver as coisas do passado que estão atrapalhando ela de construir, para que isso se torne possível. Aí, uma vez que isso se torna possível, e as estruturas estão postas na vida dela, acontecer é uma questão de tempo. Entendi. É como se você fosse... O check-in que você falou é você colocar todas as cartas na mesa. Isso. Fazer o cara enxergar com clareza o momento que ele está da vida dele, o que está acontecendo, reposicionar tudo, organizar tudo, ajudar ele a organizar esse quebra-cabeça ali
e falar, pronto, agora pode seguir com esse plano aqui. Exatamente. Eu posso dar um exemplo assim. Às vezes a pessoa ela tinha um plano na vida dela Uhum. e esse plano foi frustrado por algum episódio. E eu tive uma pessoa que foi... ele tinha um plano de construir uma determinada situação na empresa dele, ele queria construir uma empresa, e essa empresa dependia, obviamente, de pessoas, ele dependia de uns sócios. Uhum. E no processo, os sócios se mostraram corrompidos politicamente, financeiramente, numa situação, e aquilo ali que era um plano da vida dele, não se concretizou, e se concretizou para outras pessoas, porque ele se retirou. Quando ele percebeu que os sócios estavam corrompidos financeiramente por uma situação, não vou entrar em detalhes aqui, ele se retirou. E ao se retirar, ele já estava com 62 anos, ele falou, cara, minha vida acabou. Todo o meu sonho que eu trabalhei a vida inteira para ter os acessos, o dinheiro e tudo que eu podia construir, não vai ser possível, então minha vida acabou. Eu não tenho mais como sonhar. E aí, quando ele vem para o processo comigo, e aí eu entendo essa realidade, eu olho para ele, e ele não conseguia enxergar dessa maneira. Ele só conseguia se ver num fosso, ele estava entrando em depressão, ele estava muito triste, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer as coisas que ele sempre fez. E quando ele se pegou nesse lugar, ele me procurou. Na verdade, a família me procurou para ajudá-lo. E aí eu mostrei para ele, falei, cara, você está nesse lugar porque isto aconteceu na sua vida. Isso aqui não foi um negócio que deu errado, porque negócio você tem. Não tem a ver com um negócio, não tem a ver com uma empresa que foi aberta e não teve sucesso na sua vida. Não foi isso. Porque isso aqui aconteceu outras vezes na tua vida. O que aconteceu é que se tornou uma questão existencial para você. Você era tão apaixonado por esse negócio, por realizar isso aqui na sua vida, que isso aqui era o seu sentido. Você via sentido na sua vida nisso aqui. Porque ele ia ajudar um monte de gente, de fato, naquela empresa, se ele tivesse seguido lá. Então, o que ele perdeu naquele momento não foi uma empresa, foi o sentido. No sentido. E aí, uma vez que ele toma consciência disso, e aí eu trago ele para o presente, falo assim, o que você queria realizar lá? Que poderia ser realizado hoje, a partir de hoje, nas coisas que você já tem. E aí ele entende que ele tem funcionários, pessoas, clientes, família, que depende desse contexto aqui, e que ele pode realizar a mesma coisa que ele ia realizar lá, numa proporção um pouco diferente, só que até com mais qualidade, dentro do contexto onde ele já está inserido. Então, ele realiza o que ele queria realizar, inclusive está crescendo. Já está chegando quase do tamanho da outra empresa. Nossa. Que ele tinha idealizado. Então, só o simples fato dele entender que a questão não era uma questão material, financeira, de dinheiro, que era uma questão existencial para ele, fez com que ele se colocasse nesse lugar de sentido, propósito e vontade dentro do contexto atual da vida dele. E isso fez com que ele realizasse. A gente só ajustou as estruturas para que isso fosse possível. E aí hoje tá lá, tá indo muito bem, e a tendência é que hoje ele tá com 67, 68, tem 5 anos isso. E ele tá deixando uma estrutura completamente diferente para os filhos e uma situação totalmente favorável, e hoje se sente realmente realizado em sentido naquilo que ele buscava antes. Fez uma nova engenharia da vida. Uma nova engenharia. A gente só ajustou as estruturas para que fosse possível aquilo que ele queria. Eu lembrei de uma coisa que eu ouvi você falando, cara, sobre que vai totalmente contra o que a gente escuta normalmente. Vamos lá. Qual que é o que você tem contra a motivação? Por que você criticou a motivação? Acho que você falou que a motivação é um motor que falha. Sim. A motivação é um motor que falha. A disciplina também é um motor que falha. Cara, aí bugou minha mente, porque até onde eu sei, por exemplo, disciplina é o que leva qualquer um a chegar a algum lugar e tal. Daí você precisa de motivação também. Quando você fala de motivação, a motivação em si, ela não é uma causa de movimento, ela é um efeito. Ela não é aquilo que causa o seu movimento, ela é um efeito de algo na sua vida. Às vezes a motivação vem do efeito de você estar visualizando o teu futuro, de você querer construir um negócio. E aí essa motivação ela aparece com a vontade de construir. Só que a partir do momento que você se depara com problemas nesse caminho, a motivação desaparece, porque você fica frustrado com os problemas, com os obstáculos. Então a motivação ela falha no momento em que o primeiro obstáculo aparece. A disciplina, ela também falha, porque às vezes você precisa ir na base do ódio. A disciplina, ela vem na base do ódio muitas vezes, não na base do quero construir, do vou fazer. Ela vem na base do odiar aquilo que você vivia antes. Isso não é um motor de construção? Lógico que é. Tem muita gente que construiu fortuna dessa maneira. Só que a que preço? Muito suor, sangue e lágrimas. Muito sofrimento para conseguir construir dessa maneira.
é muito sofrido. E muitas vezes vive aquela vida de altos e baixos. Uhum. Porque ela requer muita disciplina para sustentar, muito esforço, muita energia. É diferente disso quando você. O que é diferente disso? Da disciplina e da motivação? É quando as estruturas da sua vida, elas favorecem a construção daquilo que você quer. E aí as estruturas, elas, leia-se, digamos assim, as condições para que você tenha saúde física, porque não é você querer ter saúde física, é você ter as condições na sua vida para que você tenha saúde física. Consegue, né? Não. Senão é só um desejo. E as condições para que você durma bem, as condições para que o negócio que você tem te dê dinheiro, o dinheiro que você quer, a profissão que você quer. Então, é um processo de construção dessas estruturas. Você percebe que, vamos lá, qual que é a chance de um vendedor de iPhone ganhar dinheiro na nossa sociedade? É razoável, não é? Uhum. É um produto de desejo. Sim. Então ele vai ganhar um determinado volume de dinheiro. Qual que é a chance de um vendedor de paçoca ganhar dinheiro na nossa sociedade? Ele vende no sinal. Uhum. Vende no sinal, vende na rua e tal. Os dois vendem. Só que qual dos dois tem a estrutura para gerar mais dinheiro? Pensando como ser individual, como profissional individual. O de iPhone? O de iPhone. Uhum. Porque a estrutura de vender celulares, ela tem a possibilidade de gerar mais dinheiro do que a estrutura de vender paçoca. Você entende o que eu quero dizer sobre a estrutura? A estrutura da sua vida, ela determina as possibilidades. Então, eu entendi onde você colocou a motivação. Então, a motivação, ela não pode ser o principal motor. Não, não. A motivação, ela pode vir. Inclusive, nós somos muito motivados a Uhum. construir aquilo que nós queremos. Só que a motivação, ela vem como consequência. É um pouco como também, causa. da questão do pensamento positivo. É Sim. parecido. O pensamento positivo, ele vem como efeito de você estar fazendo as coisas que você tem que fazer. Uhum. Aí Mas você pode esperar que vai acontecer algo. Exatamente. Você faz tudo que você está tendo que fazer. Você não vai acreditar que a coisa vai dar certo, pô? A não ser que É. você tenha um problema psicológico, você vai acreditar que vai dar certo. Diferente disso, se você não está fazendo coisa alguma para dar certo, você vai conseguir pensar positivo? Às vezes até consegue, mas adianta? Faz com que aconteça? Não faz. Então, a motivação e o pensamento positivo e a disciplina, elas são potencializadores, digamos assim. Mas elas não são o vetor principal que provoca mudança e construção na vida das pessoas. E o solucionismo, ele funciona para quem, afinal? Para qualquer pessoa que sabe conversar. De uma criança a um adulto, de um idoso a uma dona de casa. Será que daqui a alguns anos a gente vai ver o solucionismo como uma das filosofias, tipo hedonismo e, sei lá, Você fala estoicismo. estoicismo? Cara, quando eu concebi essa ideia, me passou pela cabeça a possibilidade disso ser, por exemplo, uma disciplina de faculdade. Uhum. Em cursos, acho que de maneira geral, assim, porque ele o solucionismo, ele não busca resolver os problemas. Ele busca criar as estruturas para que os problemas não aconteçam. Cara, isso é disruptivo, velho. Criar as estruturas para os problemas não aconteçam. Eu vou te dar um exemplo básico disso aqui que eu tô falando. Que é assim, básico só para você entender o racional, o pensamento. Porque Você sabe qual que é a diferença? Antes de você falar, porque normalmente a gente busca resolver problemas. Sim, é o normal. Na sociedade era estruturada dessa maneira. Exatamente. Sim. Agora, a partir do momento que você começa a conceber as estruturas da sociedade e tudo, para que os problemas não aconteçam, para que eles sejam, digamos assim, às vezes até parte da solução, Você vai parte do criar resultado. um outro ambiente. Você cria um outro contexto. Uhum. Vou dar um exemplo simples, coisa de homem que você vai entender. Sabe qual a diferença da engenharia alemã para a engenharia japonesa? Não. Automobilística? Não. A engenharia alemã, ela constrói um carro de alta performance. A gente tem vários carros alemães aí que são de alta performance. E aí ele determina os limites do carro. Porque assim, se a pessoa fizer isso aqui, vai dar problema. Mas é a responsabilidade dela. Aí se der problema, ela resolva. A engenharia japonesa, ela olha assim, se isso aqui acontecer, vai dar problema. Então vamos fazer algo para que isso não aconteça. Então eles constroem, por isso que os veículos japoneses, eles são muito confiáveis, porque eles são pensados para usar em condições extremas. Por isso que a Toyota é indestrutível. Então eles são pensados para em todas as coisas que o usuário pode fazer errado, que poderiam causar problema no carro, e eles criam soluções antecipadas para isso. Para que esse mau uso não cause desgaste, não cause problema. Por isso que fazendeiro adora a Toyota. Né? Diferente do carro alemão, que é extremamente delicado. Você pode usar para algumas coisas? Pode, mas ele tem os limites ali que você tem que respeitar. Não respeitou, vai pro mecânico.
E vai sair caro. Ele vai, é um ambiente pronto, né? Você vai usar naquelas condições, né? Se você não usar naquelas condições ali, o problema é seu, né? Exatamente. Então, por exemplo, adianta a gente mandar comida para um país pobre na África? A gente vai tentar resolver o problema da fome? Não vai resolver. Não vai resolver. A menos que a gente crie uma outra maneira de resolver, que é falar assim, cara, como é que essa sociedade pode aprender a alimentar a si mesma? Aí a gente cria um contexto que resolve que o problema não existe. Uhum. Que isso aqui, que esse problema da fome não é mais um problema. Porque a sociedade se alimenta, a sociedade cria. E a gente sabe por A mais B, pela própria realidade, que isso é totalmente possível. Entendi. Se a gente tem sociedades prósperas, é possível criar isso em outros contextos. Cara, louco, hein? E aí, Fernandão, como é que a galera te acha? No Instagram, LinkedIn, basicamente no Instagram, onde a gente está mais presente, né? Qual que é a sua rede lá? Lá é meu nome, Fernando Tessaro, JR. E no LinkedIn também, YouTube também, todos iguais. Facebook, mas mais no Instagram. Legal, cara. Muito bom. Muito bom. Fiz a minha sessão aqui de terapia. E você também tem clientes de terapia? Como é que funciona isso? O Sim, cara te encontra, ele pode te ter em que contexto? basicamente são, vamos dizer assim, 3 contextos. Contexto empresarial, quando a gente é contratado para treinamentos em company, para empresas. Então, nós temos o Solucionismo em Company, que é um treinamento para empresários, para empresas Da e hora. profissionais gerenciais. Nós temos trabalhos de grupo, né, de mentoria em grupo, de treinamentos em grupo, que são para pessoas que buscam essa interação junto com o processo de desenvolvimento pessoal. E nós temos a mentoria e psicoterapia individual, que é quando a pessoa prefere um atendimento mais personalizado, mais individualizado, que é comigo. Né? Todas essas 3 coisas aqui são comigo. Mas esse atendimento aqui, digamos assim, hoje é o meu carro-chefe de trabalho, é o atendimento individual a profissionais, empresários, né, pessoas que estão buscando isso tudo que a gente falou, que a gente discutiu aqui. O cara que quer aprender a governar a própria vida e criar um sistema de paz na vida dele, então. Exatamente. É o cara que quer conseguir criar o próprio sistema, que convive com esse sistema que é a nossa sociedade, porque a gente não tem como combater ele. Né? Então, a pessoa que quer construir o próprio sistema de um jeito que ele seja próspero, que seja simbiótico, né? Que consiga conviver e contribuir e se valer também do sistema que está instalado, porque a gente não tem como combater e vencer isso que está posto. A gente vive a partir dessa realidade. Então, a minha proposta para as pessoas é que eles consigam viver com propósito, sentido e vontade dentro da própria vida, criando o próprio sistema e convivendo com a sociedade de maneira muito próspera. Tá aí. Muito louco. Vou agendar. Vou Tamo agendar junto. uma mentoria individual contigo. Aí É meu uma vez por convidado. semana, como é que funciona esse atendimento? Aí o programa ele é personalizado conforme a necessidade da pessoa. Nós temos 2 programas padrões, digamos assim, e temos a possibilidade de personalizar de acordo com a necessidade da pessoa. O primeiro programa padrão dura 3 meses, e aí são sessões quinzenais. O segundo programa, 6 meses, são sessões semanais no primeiro e no segundo mês, e nos outros 4 meses, sessões quinzenais. E aí são programas voltados para essa arquitetura de vida, para essa engenharia de vida, digamos assim, Você vai em entender a todos os vida do sentidos. cara em todos os contextos ali da vida dele, aí você vai traduzir aquilo para ele de uma forma nova, ajudar ele a entender. Sim. Cara, muito louco. Eu não conhecia essa abordagem, não. É uma abordagem, o solucionismo ele tem essa proposta de ser uma abordagem, digamos assim, talvez seja a pretensão da minha parte falar que é uma abordagem completa, mas é o que eu vejo até hoje de mais completo nesse sentido, porque a gente contempla olhar para a saúde física, para a vida espiritual, para a vida material, financeira, profissional, relacional, e para isso a gente traz todos os energética, né? Todos os conhecimentos que foram compilados ao longo da minha vida profissional, né? Desde filosofia, psicologia, a parte de psicoterapia, programação neurolinguística, a própria religião. Né? Então aqui existe todo um contexto de várias metodologias que foram neurociência, né? Que foram compilados e foram construídos para se tornar essa ferramenta útil para pessoas comuns. Porque o cara comum ele não tem tempo de ler Dostoiévski. Ele não tem tempo de sentar para refletir sobre Platão. Ele precisa de coisas práticas que resolvem o dia a dia dele. Então, o meu papel é traduzir toda essa coisa complexa e difícil Aplicar de uma aquilo maneira que já existe. aplicável e simples para o cara poder ter as ferramentas para ele construir as estruturas da vida dele. Da hora. Muito bom. Isso aí. Mais É alguma isso, coisa, meu cara. irmão, que você quer complementar? Não, só agradecer pelo espaço aqui, pela confiança e Isso aí, tamo junto. tamo junto sempre. Precisando da gente,
Só chamar que a gente nóis, volta aqui. muito bom. Eu tô meio sem palavras, porque foi muita pancada na minha cabeça aqui. Que isso, cara. Que Não, isso. é porque como a gente começa a pensar, né, cara? Hoje Uhum. eu me dou o direito de pensar. Uhum. Então eu já começo a pensar, tipo, você vai falando as coisas, já vou traduzindo aqui para os meus caminhos da minha vida, tal, as coisas que eu tô pensando, que eu tô fazendo, como é que tá e tal. É da hora, né? Da hora. Aí a gente começa a pensar, virar os olhos assim, ó. Tá Cara, ligado? isso aqui é dar doce pra criança, cara, porque é como é uma coisa que eu amo fazer, que é ajudar pessoas a ensinar, aprender as coisas e transmitir isso de um jeito que ajude a vida das pessoas de alguma forma. Você me chamar pra vir aqui é um prazer. Da hora. Vamos continuar esse papo depois. Mas para você que está assistindo esse podcast aí, ele está acontecendo aqui na Arc Assessoria Digital. Tá? A Arc está aqui no Shopping Goiabeiras, um estúdio lindo, maravilhoso. É o melhor estúdio, hein? Melhor estúdio de Cuiabá. podcast aí de Cuiabá, do Centro-Oeste. Até agora não vi um mais bonito. Porque aqui a gente faz podcast cinematográfico, instagramável. É isso aí, equipamentos de primeira, equipe equipamento de super dedicada. e tal. E aqui a gente te atende em todos os desafios de marketing digital que você precisar. Vídeos, fotos, você precisa fazer um vídeo para sua empresa, você precisa fazer reels, vídeos curtos, vídeos longos, você precisa gravar um curso, o que você precisar. Inclusive tá vindo curso aí, né? Tá vindo uma surpresa aí do Fernando pra galera logo logo, Em breve, em breve. em parceria com a Arc, né? E então é isso aí, nós topamos qualquer desafio para te ajudar no digital. Então vem conhecer a Arc aqui no Shopping Goiabeiras, em Cuiabá. Valeu? Eu já Tamo falei em junto. Cuiabá, porque muita gente vai assistir de fora, né? É. Muita gente de fora vai assistir. Quem sabe não recebe aí É, uma galera de fora pra gravar aqui também, né? é isso aí. E aqui você pode ter o seu próprio podcast, né? Então, inclusive a Tinara e a Taína, a Tinara, que é a esposa do Fernando, tem um podcast aqui na Arc. E Sim. através desse relacionamento com as meninas, a gente também se aproximou aqui do Fernando, né? Já estamos fazendo. Graças a elas aí, a É. esse brilho pessoal que a Tinara tem. Que Meu Deus do céu, as meninas não são posso furacão. deixar de falar, né? Não podia deixar de falar dela aqui, né? Que ela foi a pessoa que me impulsionou, que me trouxe mais forte para esse mercado, né? Para esse trabalho que eu faço hoje. Ela foi a pessoa que mais acreditou em mim quando nem eu mesmo estava acreditando, mesmo, né? Vocês têm quanto tempo já juntos? Cara, a gente se conheceu em 2016, né? Então vai fazer 10 anos que a gente se Que conhece legal. agora em agosto de 2026. Na verdade, a Tinara, ela empurra todo mundo, né, cara? Sim. Pra cima, né? Ela joga todo mundo pra cima, né? É. Ela vê onde você é bom e ela já te fala, você é bom nisso, eu já vou te conectar com tal pessoa, já vou te colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, a Tinara, assim, ela tem um carisma pessoal, um magnetismo pessoal que aglutina pessoas muito boas em volta dela e faz com que essas pessoas manifestem o melhor que elas têm nessa vida para realizar para as outras pessoas, para quem está em volta delas, aquilo que elas têm de melhor também. É isso aí. Então, ela não tem só um magnetismo pessoal, ela consegue enxergar em você o que você tem e fazer com que isso brilhe e fique inevitável, fique impossível de ignorar pelas outras pessoas e para que você, de fato, atinja o seu máximo potencial. Então, ela é minha esposa, o amor da minha vida e é a pessoa também que mais acredita, que mais impulsiona. É um casal muito top. Parabéns, parabéns. E é isso aí, galera. Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo papo, obrigado pela conversa, obrigado pela amizade. Tamo junto aí. O que precisar da gente, você tá ligado que a Arc é sua casa. Vocês são nossos parceiros também. Se vocês precisarem da gente, nós estamos sempre aqui. Então tá bom, galera. É isso aí. Fiquem aí com esse lindo episódio e mais um convite. Vem tomar um cafezinho aqui na Arc. O café é bom, hein? Café é bom. Valeu, pessoal.